aguardar. Olá, vamos aguardar um pouquinho a galera entrando. Fazendo essa dobradinha aí com o Pet. Tá, ó, Guto. Vamos aí aguardar um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se alguém puder dar esse retorno aí, Patrícia, Emily, se o áudio tá legal. Então tá bem. Vamos esperar uns minutinhos para a gente poder iniciar. Enquanto algumas pessoas vão entrando, vou aproveitar para dar alguns informes, né? Sou Sabrina, estou como conselheira nessa gestão É Preciso Estar Atento e Forte, na condição de presidenta, né? Aceitamos aí esse desafio que é coletivo e iniciamos a gestão agora no dia 15, uma gestão de continuidade. A gente já tinha preparado já uma série de atividades que estão sendo desenvolvidas, né, nesse mês, que é um mês muito caro para a gente, né, um mês que a gente comemora o Dia do da Assistente Social. Vou depois falar rapidamente como que foi pensado e construído esse tema, né, do maio deste ano. Em um outro contexto, a gente de fato não conseguiria imaginar que estaríamos em meio a uma crise sanitária mundial sem precedentes. Então vou esperar só uns minutinhos para a gente poder iniciar, tá bem? A gente está aqui fazendo uma dobradinha com o Pet. O Pet encerrou agora uma programação, né? Uma live também com uma assistente social trabalhadora da saúde, a Giane Almeida, e com um trabalhador da assistência, o Tauan Pastrello. E aí dizer da importância também desses espaços, né? A gente está tendo que se reinventar. A gente não gostaria de estar aqui divididos por uma tela, né? A gente aqui coletivamente quer deixar demarcada a importância dos espaços presenciais. São espaços que a gente não abre mão, não abriremos mão, mas nesse contexto é o que nos cabe, né? E aí a gente pensar também essas formas criativas de conseguir dialogar com a categoria. Vou iniciar, né, por conta do tempo, dizer como que se dá a construção desse maio, né, desse 15 de maio. É uma construção coletiva, né, feita aí pelo Conjunto Cefes-CRES no Encontro Nacional. Então, em setembro do ano passado, de forma muito democrática, né, discutimos que o tema do maio de 2020 ele tinha que ser tratado também como uma forma de denunciar esse desgoverno, né? A gente estava no primeiro ano aí do desgoverno do Bolsonaro, e aí com grandes ataques, né, grandes ataques às questões que são relacionadas à nossa democracia, né? Ataques aos direitos sociais. E aí a gente coletivamente pensou que era também um tema de pensar, inclusive, na valorização dessa profissão, que historicamente é marcada, né, como uma profissão de segunda classe. A gente percebe isso, principalmente agora no contexto de pandemia, né, quando a gente vai falar dos profissionais da saúde, uma valorização dos profissionais da saúde, e aí é muito comum a gente ouvir falar de médicos e enfermeiros, e negando também esse espaço que também é ocupado por assistentes sociais. Então, a gente estava num outro contexto e, de forma alguma, a gente imaginou que a gente estaria agora vivendo essa crise, né? De um congelamento dos recursos, dos investimentos das políticas sociais com a emenda constitucional 95, que isso também tinha um impacto direto no nosso trabalho. E aí, então, foi nesse contexto que foi pensado o tema do maio.
pedir para a Emily se manifestar aí para fazer o convite para ela, para a gente poder iniciar. E aí a gente fica aí nessa condução, na mediação. A proposta é ouvir a Emily e depois no final a gente fazer as contribuições. Vou aproveitar e falar das publicações do CRES, pedir a todos os assistentes sociais que entrem no site. A Emily chamou aqui, oi. Vamos lá, vamos chamar a Emily. A Emily vai entrar agora. Enquanto ela entra, chamar a atenção por todas as publicações. Emily, estou falando das nossas publicações, chamando todas as redes sociais para entrarem no site, das nossas redes sociais. Desde o início aí dessa pandemia, a gente tem se debruçado, né, enquanto gestão e trabalhadores, pensando na orientação da categoria. A Emily está um pouco... Emily, a sua internet, eu acho que para mim está travado, não consigo te ouvir. Vocês conseguem ouvir a Emily? Agora melhorou. Você me escuta, Emily? Estou escutando. Estava trocando aqui a internet. Estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E aí, falar da entrevista, né, que foi realizada essa semana com duas profissionais da assistência, duas trabalhadoras da assistência que também compõem essa gestão que está sendo forte, que também são profissionais que estão na linha de frente. Né? Em abril, a gente fez entrevista também com duas profissionais que estavam na saúde, pensando também esse contexto, né, de trabalhadoras da saúde. E hoje, né, foi publicado também um material com a COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, da percepção, né, da COF em relação ao período de pandemia, do que tem chegado até a COF, né, o que as assistentes sociais têm buscado enquanto orientação. Só para finalizar, falar do formulário, né, que foi proposto também por essa comissão, que é fundamental que todo assistente social preencha esse formulário, porque a gente tem um panorama também das condições éticas e técnicas de trabalho de todo assistente social aqui do Espírito Santo. Vamos lá, vamos ouvir a Emily Marques Tenório, colega aí de gestão. Finalizamos em 15 de maio, né? Gestão é preciso estar atento e forte. Agora ela integra nesse treino, né? Gestão é melhor ir à luta em defesa do serviço social. A Emily é assistente social do Tribunal de Justiça e vai dialogar aqui um pouquinho com a gente sobre o tema do maio. Vamos lá, Emily. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, né? Todos os assistentes sociais, demais colegas que nos assistem. Em nome da gestão, melhor ir à luta com raça e classe em defesa do serviço social. A gente quer saudar e parabenizar a gestão. É preciso estar atento e forte do CRES Espírito Santo e o trabalho, né, que continua sendo desenvolvido com tanta qualidade e atenta às condições éticas e técnicas de trabalho dos assistentes sociais em tempos de pandemia, né? Parabenizar pelo nosso dia. Um mês de luta, né? A gente fala, a gente tem que ser nesse mês, porque é um mês de tantas lutas, inclusive hoje, Dia Internacional de Luta pela Saúde das Mulheres e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, né? O CRES Espírito Santo assinou aí um abaixo-assinado, né? Um manifesto pela vida das mulheres e o quanto isso se correlaciona com o nosso exercício profissional, né? Então é importante pensar na valorização do serviço social, pensando assim no nosso exercício profissional, o que é o nosso trabalho profissional, quais são as defesas e qual a direção social do nosso trabalho, né? E aí, pensar esse trabalho, né? O que é ter um trabalho valorizado numa sociedade que visa o lucro, visa a economia, né, acima das vidas. Isso já traz um grande desafio para ter o nosso trabalho valorizado, né? Ele é incompatível com o que essa sociedade espera, essa sociedade capitalista, racista e patriarcal espera, né? Diametralmente oposto ao que a gente defende enquanto categoria, enquanto direção social do nosso projeto ético-político, que é construir uma outra sociedade. E aí, por isso, vou partir de por que nossa sociedade, por que nossa profissão é tão desvalorizada, né? Trazer alguns elementos e pensar com vocês, para o nosso debate, quais seriam os caminhos de valorização e como a gente quer ser valorizado, né? Por quem, né? Qual que é o interesse e com quem a gente faz alianças e com quem a gente pactua para a construção dessa valorização.
Então, essa primeira parte desse contexto de ataque às liberdades democráticas e aos direitos, como a Sabrina lembrou, né, foi constituído em setembro do ano passado, isso se adensa, né, se acirra no contexto de pandemia. Mas isso vem muito antes, de destruição dos direitos sociais, de desfinanciamento das políticas públicas, a precarização do trabalho, não só do serviço social, mas de toda a classe trabalhadora. Então, é importante a gente não perder de vista que nossa profissão não está descolada do todo o contexto da classe trabalhadora. Somos classe trabalhadora, né? Então, esse trabalho que é explorado, alienado, desvalorizado, que visa o lucro, ele também se coloca, né, para o serviço social nessas contradições. O ultraneoliberalismo, a ameaça à democracia, mesmo essa democracia que a gente entende que é restrita, né, que a gente precisa transformar profundamente, né, numa outra sociabilidade, construir uma outra sociabilidade, coloca também para a gente um pior governo, talvez, para o pior contexto, porque é um governo que ataca a ciência, né, ataca a produção do conhecimento. Então, a gente está aí, né, num cenário muito difícil, mas que a gente tem muito a contribuir enquanto assistentes sociais. E aí, nessa direção, a partir desse pressuposto, né, que eu quero dialogar com vocês. Então, pensando essa sociedade que eu falei, nessa sociedade capitalista, racista, patriarcal, que vai reafirmar as desigualdades, a gente não vai ser chamado e valorizado pelo que a gente faz ou que deveríamos fazer, né? E aí, esse é o pressuposto, que a gente precisa ser valorizado, tem a ver com a compreensão do que é o nosso trabalho e por quem a gente quer ser valorizado, né? Então, pensar a valorização tem a ver também com pensar a nossa relação com a população usuária. E aí, as dificuldades de se relacionar também com a instituição empregadora, com as equipes de serviço social que nós estamos inseridas, né, que podem ter perspectivas distintas de projetos de profissão. Nós estamos, né, com projetos de profissão em disputa o tempo inteiro, né, com as equipes multiprofissionais e também a nossa relação com as nossas entidades representativas da categoria, né, de valorizar essas entidades e o que a gente tem acumulado ao largo desses 40 anos, né, de Congresso da Virada e de direção social crítica da profissão. Então, a gente precisa entender, né, na nossa perspectiva, que valorizar o serviço social é valorizar um projeto profissional comprometido com a direção social que se coloca a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Então, a gente enfatiza a necessidade, né, da nossa ação uma direção transformadora e não de reatualização do conservadorismo, ou de uma lógica assistencialista, uma lógica caritativa que vai me chamar para reatualizar demandas que sempre quiseram que a gente não tivesse aberto mão delas, né, no nosso processo de reconceituação. Então, a gente precisa entender esse movimento, do que nos demandam, do que esperam de nós e quais as respostas que a gente vai dar a essas demandas, né? O que são nossas atribuições, o que são nossas competências e quais são as nossas defesas éticas, nossas defesas políticas, né? Nossas defesas em relação a afirmar, a fortalecer esse projeto ético-político. E destacar, né? A gente era da Comissão de Comunicação, né, na gestão anterior, prossegue aí, né, Sabrina, na política de fortalecendo a política de comunicação do conjunto Cefaz-CRES, mas dizer que, assim, que valorização da profissão não necessariamente precisa pensar de uma forma restrita à visibilidade, né? Porque a gente acha que a gente vai ser valorizado quando a mídia falar do serviço social, quando a mídia abordar o que o serviço social tem feito. E aí pensar que mídia é essa e que, inclusive, ela pode deturpar quais são as nossas atribuições. Então, a nossa visibilidade, nossa valorização, ela pode também ter a ver com a visibilidade. Visibilidade é uma linha de frente, é uma atuação que a gente precisa ter dentro do conjunto Cefaz-CRES, e inclusive nos nossos espaços profissionais, a gente dizer o que a gente faz. Mas é nessa perspectiva, dizer o que a gente faz, dialogar o que a gente defende, democratizar esse conhecimento acerca da nossa profissão. Então, a política de comunicação do conjunto Cefaz-CRES, a gente já está na sua 3ª edição, fala que a gente tem muito a dizer. Então, nesse sentido, a gente defende, sim, a visibilidade e que a gente consiga arrumar estratégias, né? Hoje mais cedo,
uma colega assistente social estava falando assim, que ela estava pensando em montar um mural no serviço com as orientações para a população e o quanto que essas orientações não existem, né? O quanto a gente precisa construir. Então, esse é um trabalho, né, do serviço social, também nessa dimensão pedagógica e comprometida com a população usuária. Então, partindo desse pressuposto de que a valorização tem a ver com a compreensão do que é o nosso trabalho, a gente precisa também defender e garantir as nossas prerrogativas profissionais e nossa autonomia profissional. E aí conhecer toda a produção, né? Resgatar toda a produção teórica, né? O acúmulo construído coletivamente pelas universidades, pelo conjunto Cefaz-CRES, pela BEPS, pela ENES, enfim, mostrar e compreender, resgatar esses fundamentos e defender o nosso exercício profissional, que não vai ser sem intencionamento, né? Não existe um cenário ideal, porque justamente a gente tem essa sociedade e esse sistema, né, como pano de fundo e como conjuntura, né, para a gente atuar. Então, pensar a valorização... que bacana, assistentes sociais também de outros lugares. Bem-vindo, colegas. Então, assim, pensar os elementos de valorização é pensar, assim, que profissão é essa? E aí, um primeiro elemento que eu queria trazer é que nossa profissão ela tem essa marca feminina, né? Na divisão sexual e racial do trabalho, as profissões que são consideradas majoritariamente femininas, que têm essa marca feminina, elas já vão ser desvalorizadas, menor remuneradas, né? E também há muito um equívoco, uma confusão de confundir, né, o espaço público com o privado. Então, há muito esse equívoco, né? O serviço social é uma profissão do cuidado, o serviço social é a moça boazinha, é a moça que vai atender e ter uma escuta àquela família. Então, é a que vai acalmar uma população que está revoltada pela negação do acesso ao serviço, dos seus direitos, pela violação que ela vivencia no seu cotidiano, né? Então, esse é um elemento de compreender essa profissão com essa marca feminina e que, nesse contexto, traz muitos desafios para nós assistentes sociais, somente mulheres, né, que vamos enfrentar outras dificuldades no âmbito de reprodução da vida, né, de sobrecarga do trabalho doméstico, de cuidado com as crianças, nesse contexto, né, de quem consegue cumprir, né, o distanciamento físico, o isolamento físico, né? Então, isso traz outros contornos para a nossa profissão de reflexão, de planejamento, enfim, né, nesse cenário. E aí, se a gente pensa que um elemento uma população que é considerada feminina, uma profissão que é ocupada por mulheres, a gente também tem que pensar qual é a população usuária que a nossa profissão atende. Então, é uma população usuária que também tem suas vidas desvalorizadas, que também, né, tem seus direitos retirados e negados. Então, a gente tem essa dupla dimensão, aí, vamos chamar assim, de que já traz inúmeros desafios para nós sermos valorizadas mesmo. E aí, por isso, que o nosso olhar precisa ser de por quem nós queremos ser valorizados. Porque se temos essa identidade de classe, né, que somos classe trabalhadora e atendemos e atuamos com a classe trabalhadora, a gente consegue fazer alianças em busca dessa transformação social que a gente deseja, né? E aí com os movimentos sociais, né, quais são as notas que a gente assina, quais são os movimentos territoriais, os movimentos dos bairros que a gente apoia, né? Como que a gente desenvolve esse trabalho, com quem, né? Pactuando com quem. Então, dizer que construir esse caminho de valorização profissional é construir um fazer profissional, um exercício profissional aliado a essa população. E que a gente só pode ser valorizado por esse caminho, né? Por nós mesmos, né? De compreender o nosso exercício profissional, defender nossas atribuições, nossas prerrogativas, nossas competências e também valorizar esse nosso vínculo, esse nosso diálogo e nosso compromisso com a população. E aí é importante a gente resgatar essa campanha do triênio, que foi fundamental, né, do último triênio, assistentes sociais no combate ao racismo. Quanto que isso foi importante para acumular qual a direção, né, fortalecer a direção social da nossa profissão. Porque se a gente falou, né, que a gente trabalha com uma profissão, uma população que também é desvalorizada, que tem seus direitos retirados e negados, a gente vai lembrar de um dos motes da campanha, né? Se cortam direitos, quem é preto e pobre sente primeiro.
Então, essas dimensões, né, de sexo, raça, classe, gênero, identidade, território, tudo isso precisa ser pensado no nosso exercício na construção com a classe trabalhadora e com a população usuária. Então, nesse tema do maio, que foi um grande tema, né, a gente pensou muito também coletivamente nessa dimensão pedagógica, de orientação para acesso da população e também de compreensão de que sociedade é essa e por que alguns têm esses direitos tão negados, né, em detrimento de uma parcela que detém aí a riqueza e concentra a riqueza e diversos privilégios, né? Então, a gente veio da live do PET, né, parabenizar o PET, Serviço Social da UFES, e eles estavam falando sobre isso, né, o quanto o serviço social tem a contribuir para a ampliação e desburocratização do acesso. Então, nesse momento que a gente está aí, né, lutando para que seja ampliado o auxílio, né, emergencial, para que a população tenha seu BPC, sua aposentadoria ou os outros benefícios previdenciários deferidos, a gente não pode ficar pensando, defendendo como fazer o teletrabalho. Mas não, como que todo mundo tem isso acessado e depois a gente resolve. Então, ampliar, desburocratizar e sempre ter em vista, não perder de vista essa direção. Que não temos que ter essa dimensão fiscalizatória, mas de ampliação e garantia de direitos. E não somos nós que garantimos direitos, né, gente? É a luta de classes, é a mobilização, o movimento social, é a classe trabalhadora, mas a gente auxilia e contribui nesse processo de formação, de fortalecimento, de orientação da capacidade crítica, do potencial crítico, né, e revolucionário, né, da classe. Então, se a gente tem essa dimensão, né, de vinculação com a população usuária, é importante pensar também a nossa relação com as instituições empregadoras. Então, nenhum empregador, né, nenhum patrão vai nos chamar para fazer o que a gente quer. Então, a gente precisa ressignificar as demandas e dizer o que a gente faz, né? E como faz, e resguardar a nossa autonomia profissional. E por que a gente faz de uma forma e não da outra, né? E aí não é uma justificativa para pedir que referendem. Não, a gente tem nossa autonomia relativa. Mas é que isso também faz parte da nossa dimensão pedagógica, da nossa orientação, né, do exercício profissional. Então, a gente precisa dialogar com as nossas instituições empregadoras, tanto para requisitar condições de trabalho e proteção, que a gente agora tem falado muito por causa, né, do período de pandemia, das EPIs, né, dos equipamentos de proteção coletiva, mas assim, elas deveriam existir antes da pandemia. Com isso se agrava, porque vem, né, como o professor Maurílio Matos fala, a questão do medo. A gente tem medo, né? A gente tem medo também de adoecer, medo de perder nossos entes queridos, medo de voltar para casa, enfim, várias questões. Mas a gente também tem esse compromisso. E aí não pode ser um compromisso heróico, né? Um compromisso salvacionista, não. Mas é um compromisso de resguardar nossas condições de trabalho, de requisitar isso para as instituições empregadoras de forma embasada, né? As COFs dos CRES e dos Cefes estão produzindo muito conteúdo para fornecer esses subsídios e também para a gente demonstrar que nossa visão não é uma visão corporativista, que a gente quer garantir condições de trabalho só para a gente. Então, assim, não é só o nosso setor, não é só para as assistentes sociais, mas é para todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de assistência, todos os profissionais que estão trabalhando na violação com a população que tem seus direitos violados, né, que são considerados os serviços essenciais, e também pensar, refletir quais são as possibilidades de rodízio, de atendimento, o que é possível ser feito, né, à distância, né? A gente não tem o teletrabalho regulamentado, mas existe uma nota, né, considerando esse período, né, é necessária essa reflexão, essa construção de um plano de trabalho das equipes, né? E aí não vai ter uma cartilha do que pode ou não pode. A gente nunca teve isso. A gente tem orientações, a gente tem normativas, né, jurídico-legais, a gente tem todo o elemento da nossa análise crítica mesmo, né, dos nossos fundamentos, do nosso exercício profissional, do nosso projeto ético-político. Então, o que tem sido denunciado muito é a ausência de condições de trabalho e proteção, mas também a requisição e imposição das atribuições indevidas. E isso, gente, não é por causa da pandemia. A pandemia tem sido usada como uma justificativa. Mas agora, né, calamidade pública, uma situação internacional. Então, assim, o que custa você comunicar o óbito? Essa família vai ficar sem informação, né? O que custa? Então, nesse jeitinho
né? E que se a gente não tiver firmeza de que isso não é competência nossa, que não tem como a gente fornecer informações de quadro clínico, a gente não tem conhecimento técnico, competência técnica para isso, mas a gente tem para orientar os direitos dessa família, né? No acesso a benefícios de saúde, enfim, de acesso à rede, várias questões. Então, não adianta a gente criar inúmeras normativas, que esse tensionamento político vai existir no cotidiano profissional, sempre existiu. Então, óbvio que temos trabalhado aí no conjunto Cefes-CRES, né, para respaldar, vi, né, que a COF do CRES também criou, né, formulários, canais, canal Covid, vários outros CRES também criaram, e isso é muito importante dizer que, sim, que também somos essenciais na garantia dessas condições, né, técnicas, éticas de trabalho. E aí dizer que a gente sempre vai atuar nessa contradição, não vai ter cenário ideal enquanto a gente viver na sociedade, não vai ter, né, condições de trabalho resguardadas 100%, os direitos eles vão continuar sendo retirados, mas a gente precisa tensionar e tentar, né, não perder mais nenhum direito, porque a gente já vive em condições, uma situação de barbárie. Então, sobre essa questão das demandas que são impostas por gestores, né, que ferem o nosso código de ética, já existem diversas manifestações, né, no conjunto. Recentemente, o CRES Espírito Santo também, né, reproduziu a nota, né, da COF da Bahia relacionada a assistentes sociais que estavam fazendo barreiras sanitárias em fila da Caixa Econômica. Então, assim, não é óbvio que isso não é, né, nossa atribuição profissional. Então, são esses elementos que a gente precisa ter argumentação e ressignificar que a gente não vai estar na fila da Caixa Econômica, mas a gente tem esses serviços para orientar essa população, né? Então, como que a gente ressignifica essas demandas que sempre foram impostas para a gente? Porque se a gente é desvalorizado por ser essa profissão feminina, que trabalha com a população, que também tem suas vidas, né, que importam, são consideradas que importam menos, vão continuar jogando para nós, né, o que eles consideram que pode ser de todo mundo ou que não é de ninguém. E aí, queria, né, também falar um pouquinho sobre a importância das nossas alianças, tanto com os movimentos sociais, com a organização dos territórios. A gente tem visto muito as iniciativas solidárias, né, das periferias, para denunciar que as pessoas também não podem morrer de fome. Obviamente, né, lutando também pela garantia de direitos, de condições objetivas de vida, né, e não relegando a população a uma iniciativa solidária. Mas, assim, de politizar o porquê que essa população, porquê que esses movimentos estão precisando entregar a cesta básica, porque esse Estado não está garantindo nenhuma assistência, é um Estado genocida, que não se importa com as vidas, que colocou a economia, como sempre, né, e não por causa da pandemia, à frente de tudo, né, nesse projeto ultra neoliberal que a gente falou. Então, assim, essa é uma das questões das alianças, dos movimentos sociais, da comunidade organizada, associação de moradores, enfim, cada assistente social vai identificar no seu território e, de acordo com o seu serviço, quais são as articulações importantes, né, para fora do serviço social. Mas eu quero falar das articulações para dentro, né? Tanto com a nossa equipe, quanto com as equipes multidisciplinares que a gente compõe. Então, falando do serviço social, como eu falei, né, existem projetos em disputa do serviço social. Não é todo mundo, não é, né, todos os assistentes sociais que vão defender o projeto ético político crítico, né? E a gente precisa fazer essa disputa, né? Quando a gente fala que competência é construída coletivamente, a gente precisa construir um plano de trabalho coletivo, que seja, né, pactuado pela equipe, porque não adianta eu atender de uma forma, né? Então, no dia do rodízio, eu faço como a gente pactuou, eu faço de uma forma comprometida, mas no dia seguinte aquela população não vai ter acesso àquela orientação, àquele encaminhamento, enfim, né? Não vai ter sido ouvida, não vai ter sido respeitada nesse atendimento. Então, esse plano de trabalho é fundamental, respaldado, né, na ética, na questão ética mesmo, enquanto centralidade e nos fundamentos da nossa profissão, né? Então, ressaltar essa questão dos planos de trabalho, que isso também é uma questão antes da pandemia, né? Isso faz parte do nosso exercício profissional. E aí, dialogando com as equipes multiprofissionais, esse mês a gente também teve a comemoração do Dia da Enfermagem, né? E parabéns, nossos colegas também, companheiros e companheiras da saúde, dizer que é importante a gente construir esse fazer também multidisciplinar, interprofissional, mas um fazer que se complementa e não que a gente é absorvido e perde nossa especificidade.
né? E também não com medo de não perder nossa especificidade, atuar de forma isolada, sem o setor, sem as outras equipes saberem o que a gente faz. Então, construir esse fazer que se complementa, principalmente nesse período, né, que a gente precisou reorganizar os serviços, é dizer que o serviço social tem muito a contribuir nessa perspectiva, né, de ampliação do acesso. Então, a gente pode ter esse olhar e se complementar na organização do todo, né, e do que é de cada um e o que é competência coletiva. Porque, inclusive, quando não é só do serviço social, a gente consegue contribuir trazendo as análises de conjuntura e as próprias determinações sociais para essas orientações. Então, olha o quanto a gente tem a dizer e o quanto que a gente pode ser potente, né, se a gente defende esse projeto ético-político numa equipe multiprofissional. E aí, por último, destacar a importância da defesa das nossas entidades e da gente defender que a nossa profissão seja uma profissão regulamentada, que é por ela ser regulamentada que a gente pode fazer jus de todas essas normativas, de que a gente pode fazer esses enfrentamentos com nossas instituições empregadoras, com os gestores que não são comprometidos com a população do território, e fazer enfrentamentos, né? Então, existe muito, né, esse discurso, mas a gente precisa, a gente paga uma anuidade cara, o CRES, ele só sabe cobrar anuidade, quando às vezes a gente não tem essa relação próximo para conhecer o que o CRES está fazendo. A gente não entrou em nenhum canal de comunicação do CRES, do Cefes, a gente não teve acesso aos ofícios que são enviados para as instituições empregadoras, a esses debates que estão sendo feitos em todo o Brasil, né? Então, olha que interessante esse movimento em diferentes canais, Instagram, YouTube, webinário. A gente está descobrindo ferramentas que a gente não estava acostumado a usar, porque a gente gosta do presencial, né, gente? A gente gosta ali, a gente perde nessas articulações de distância. Elas são importantes também, né? Talvez nem todos que estão aqui conseguiriam estar, mas, por outro lado, a gente não pode abrir mão dos nossos encontros, da nossa construção coletiva, dos nossos espaços deliberativos, das nossas assembleias, que, inclusive, a gente lá pauta e explica por que essa anuidade é nesse valor, por que a gente constrói esse plano, por que a gente defende a transparência, porque a gente quer fazer uma gestão de uma forma diferente do que é feita, né, por esse Estado. Então, esse diálogo, essa transparência, essa construção coletiva demanda tempo, demanda encontro. E a gente tem vivido essa barreira aí, né, da distância, mas também temos conseguido dar respostas criativas, que é isso que a gente faz. O cenário está difícil, traz limites, traz complicações, mas a gente vai coletivamente construir essa programação, construir essas respostas nas comissões, nas nossas assembleias e em outros espaços para fora do serviço social também, né? Os fóruns, os sindicatos, outros espaços que a gente consegue fortalecer e defender as nossas pautas. Então, ressaltar a importância da defesa, né, da regulamentação da nossa profissão, das nossas entidades e do conjunto Cefes-CRES, né? E ressaltar o nosso compromisso ético-político, o nosso acúmulo histórico, o quanto a gente precisa retomar as nossas produções, né, tudo que a gente produziu, para refletir agora, nesse momento, nessa particularidade, pode dizer, tá, Sá, se meu tempo estiver acabando, nesse período de pandemia, né, que traz particularidades como outros momentos históricos trouxeram também para a nossa profissão. Né? Já tivemos diversas situações de calamidade pública, já temos acumulado, né, no serviço social sobre esse exercício profissional, né, diante das situações de calamidade, e tenho certeza que teremos esse salto qualitativo também nesse período, que a gente está acumulando, né, e podemos deixar um legado, né, para as futuras gerações, é isso que a gente espera. Então, o enfrentamento à pandemia, ele não vai justificar as determinações institucionais que ferem o nosso projeto profissional que foi construído há 40 anos. Né? Eles não podem, os nossos princípios eles não podem ser flexibilizados. A gente pode construir planos de trabalho diferenciados, pensando as possibilidades e pensando junto com a população usuária. Né? E também queria terminar dizendo a importância de reforçar as campanhas que já têm sido
feitas, né, pela Frente Nacional contra a privatização da saúde, pelo Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS e todos os outros espaços que vêm afirmar, né, a defesa da vida. Porque a gente tem um projeto antivida e genocida em curso do Estado. Então, a gente precisa afirmar nossas alianças, nossas bandeiras, então reforçar a campanha Leite para Todos, reforçar nossas palavras de ordem, né, as vidas acima dos lucros. Fala, Sam. Voltou, não, tinha travado. Ah, tá. Das vidas acima dos lucros, a defesa da universidade pública e da ciência crítica comprometida com a vida, reafirmar as nossas condições de trabalho, a luta sindical e todas as articulações possíveis, né, de denúncia que têm sido feitas. Então, conhecer os canais que os CREAs e que o Cefes têm criado, né, nesse momento é extremamente importante. E quero, né, encerrar para conseguir, né, que a gente estabeleça um debate, um diálogo aí nas perguntas, mas homenagear as assistentes sociais que também tiveram, né, perderam suas vidas nesse momento de Covid-19, né? É importante a gente ter a memória, porque a memória também cria resistência e mostra como nós também estamos nessa linha de frente, e que elas foram profissionais comprometidas com esse exercício profissional, né, nesse momento tão complicado, e aí ressaltar, né, o nome dessas companheiras. A gente tem feito esse levantamento com os CREs, então, de dizer como que a gente não esqueça nenhuma delas, né? Que a gente não esqueça as que se foram e que a gente trabalhe, que a gente lute para que nenhuma precise ir mais. Esse cenário, ele traz, né, muita tristeza, traz medo, mas nós não estamos sozinhas, né? Nós construímos coletivamente. Então, dizer que a gente está à disposição para dialogar, né? Todo o conjunto Cefas-CREAs tem se organizado, né? As novas gestões que assumiram aí no dia 15 de maio, em meio a esse desafio de não poder, né, se encontrar presencialmente, mas que eu tenho gostado muito de um termo que fala, né, que tem falado assim, nem de isolamento social, mas fala ou distanciamento físico, ou isolamento físico, porque a gente encontra formas de estar distante, mas não isolados. Então, a gente não está isolado, a gente não está só, a gente precisa construir essas saídas coletivamente. Não teremos cartilha, não teremos receita de bolo, mas nunca tivemos. A gente tem nossos princípios, nós temos nosso código de ética, a gente tem um projeto a ser reafirmado, a ser defendido nessa sociedade, e vamos juntas e juntas em defesa do serviço social com raça e classe. Acho que é isso, sabe? Vamos para as perguntas. Vamos lá. A gente teve uma pergunta, mas antes de eu ir para ela, vou tentar localizar aqui, que foi do André, e outras considerações, muita gente agradecendo, elogiando. Sempre é muito bom te ouvir, Emily, né, de uma forma muito afetuosa sempre, né, e fazendo a defesa de forma bem intransigente. E aí a gente fica também orgulhosa de saber que a gente se encontrou aí nesse tempo, nesse espaço, e que a gente está do mesmo lado. Isso, assim, nos fortalece. Eu acho que você trouxe alguns elementos importantes, né, para a gente poder só dialogar sobre esse conhecimento da história, né? Assim, quando a gente pensa esse tema para o Mário, também a gente está falando de uma compreensão da profissão pelas assistentes sociais também, né? A gente fala, né, de uma valorização e entendimento da população usuária, né, mas também das assistentes sociais. A gente vem de diferentes formações, falar da importância da formação continuada. Então, a gente vê saindo agora, né, da live do PET, né, com 2 profissionais que apontam isso como uma necessidade, né, 2 profissionais da saúde, da assistência, e da gente demonstrar o que a gente faz e também o que a gente não faz, né, porque a gente não vai abrir mão, mesmo nesse contexto, que ele não é justificativa, né, para a gente abrir mão de todo o legado construído por essa profissão. E falar dessas potências, né, quais as potências que a gente pode ver também nesse contexto, né, que são as articulações, né, de saber qual lado que a gente está,
das alianças que são feitas com a população usuária. Acho que é importantíssimo o que você traz também sobre a questão da solidariedade, né? Como às vezes nos impõe, como se isso fosse atrelado à nossa profissão, né? Como aquela profissional que está lá disposta à ajuda, né? À assistência, do quanto a gente também tem que o tempo todo reafirmar, né, enquanto profissão regulamentada, que esse não é o horizonte da nossa categoria. E aí, eu vou tentar aqui localizar, o André fez uma pergunta, só um instantinho que eu vou achar. O André Moura, ele colocou: podemos então pensar, tendo em vista a situação da pandemia e do governo, que nunca aí não dá para entender, mas eu acho que ele queria dizer que a gente então está num campo fértil, se é uma pergunta, né? Se a gente está num campo fértil de atuação do profissional de serviço social, assim, essa conjuntura acaba sendo também um campo fértil de intervenção. Eu imagino que seja isso. André, se não conseguir entender a sua pergunta, por favor, se manifestem novamente. O restante foram considerações. Tá certo. Então, gente, eu sou uma otimista, né? Eu acho que o tempo histórico, ele sempre... Nós, homens e mulheres, que fazemos a história, né? Não sobre condições, Marx já falava, né? Não sobre condições que a gente escolhe, que a gente determina, mas a gente realiza e faz a história, né? Mas também não quero romantizar esse período de pandemia. As pessoas estão morrendo, né? As pessoas estão sofrendo. As pessoas, né, estão morrendo ou de coronavírus ou de fome, né, como a gente vem falando. Mas eu acho que a gente precisa o tempo todo se reinventar, né? A André disse que foi isso. Ai, que bom. Então, assim, acho que a gente precisa, nessa janela histórica, pensar quais são as defesas que a gente tem feito, né? Quais são as possibilidades de articulação. Porque eu ouvi falar, né, assim, quando que a gente vai voltar ao normal? Só que a gente antes não era normal, né? A gente não pode normalizar essa desigualdade. A gente não pode normalizar a opressão estrutural, a exploração estrutural que esse sistema nos traz. Então, assim, se a gente não fizer um trabalho de base, e aí não é da profissão, né? Isso não é isolado do serviço social, mas aliados, né, com as nossas forças progressistas de esquerda, enfim, todas as forças políticas que querem transformar essa sociedade, a gente vai voltar para o que estava e que para a gente não é normal. Então, há uma possibilidade, sim, da gente retomar com a população usuária, a gente permanecer, né, construindo a valorização da nossa profissão, dizer o que o serviço social tem a contribuir tanto para a população, para as nossas instituições empregadoras, quanto para os nossos colegas de equipe, né, para as equipes interprofissionais, interdisciplinares, mas também, se a gente prosseguir fazendo, aceitando as requisições indevidas, as requisições de impostos, a gente pode retroceder, né? Se a gente achar que, por exemplo, que esse meio tecnológico de ficar se encontrando é suficiente, a gente pode perder o nosso presencial, a gente pode perder a potência dos encontros da articulação política. Então, tudo vai depender de como que a gente conduz e de como que a gente enxerga e como a gente dá respostas aos outros sujeitos, né? E pensando tanto a população, pensando as instituições, os nossos colegas de trabalho. Então, tem sido um movimento interessante, por exemplo, né, na equipe, né, que eu estou inserida, o tempo todo, né, que é o Tribunal de Justiça, né, o tempo todo vem normativas, desde o CNJ, tribunal, tudo assim, né? A gente abre o diário e vê uma normativa. Mas não é só a normativa, não é a normativa que tem que nos pautar. A gente precisa ter uma leitura dessas normativas, né, para a gente construir as nossas defesas e saber o que a gente vai responder, o que a gente vai acatar, não gosto dessa palavra, né? O que a gente vai se orientar por essas normativas, mas como, né? Dizer como, por quê, para quê. Então, assim, um exercício profissional reflexivo, comprometido ética e politicamente, né? Fazer essa reflexão, ser propositivo é fundamental para a gente pensar como que o serviço social vai ficar pós-pandemia. Porque a gente está pensando na nossa atuação agora, na pandemia, mas depois da pandemia, essa população ela vai estar ainda mais precarizada, os serviços podem estar ainda mais superlotados, mais sucateados. Então, a gente precisa entender o quanto que a gente precisa, nesse momento, se debruçar
estudar, né? Tem sido muito difícil a gente parar para refletir, né? Porque já a ansiedade, o medo, a gente fica, né, nessa montanha russa e todos nós sentimos, todos nós sentimos, né? Ninguém está imune disso. Quem fala, né? Quem não está preocupado não está entendendo o que está acontecendo, né? Quem acha que esse é um momento de apenas de introspecção, de reflexão, está romantizando um período que é gravíssimo, né? Então, acho que é sim uma janela importante para a gente fortalecer as nossas entidades, fortalecer as nossas equipes, fortalecer a inserção do serviço social nos serviços essenciais. Então, a gente não pode se negar a dizer assim, ah, não, nesse momento a gente vai fechar a porta, né? Então, identificar qual é a forma que a gente pode prosseguir com os atendimentos, com o nosso trabalho, né, de forma comprometida, pactuada com a população usuária, e identificar quais os serviços que a gente não tem como abrir mão do presencial, né, que a gente não pode perder esse espaço, né? Então, acho que depende dessa nossa capacidade reflexiva, propositiva e crítica da realidade e construir essas respostas coletivamente, né, como eu já afirmei. Acho que foi isso, não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a Fantin Bento coloca, né, Emily, mas infelizmente os trabalhos são impostos, sem direito de questionar e sim de agir nesse momento, bem complicado. Né? Faz essa reflexão aí sobre as imposições. Acho que é a Fátima. É Fátima, né? Acho que é a Fátima. Então, mas sempre foi assim. Eu acho que essa é a tônica, né, que a gente quer dialogar. Que hoje existem imposições que são justificadas pela pandemia, mas nunca o serviço social atuou fora da tensão, né, fora da contradição. É justamente na contradição que a gente encontra as brechas de saída e de reafirmar. Agora, a gente tem que saber para que lado, né, com quais interesses a gente vai reforçar e reafirmar, né? Então, a gente não pode ficar do lado do capital, a gente tem que ficar do lado do trabalho, dos trabalhadores, né? Da população trabalhadora, que somos nós também, né? Que somos também essa parte dessa classe. Então, exige não um enfrentamento isolado. E falar assim, mas eu trabalho sozinha no PA. Então, assim, mas você não é a única assistente social de PA. No seu território, provavelmente vão ter organizações sociais de PA. E se não tem, a gente tem o Fórum Capixaba em defesa da saúde pública, a gente tem os outros espaços, como que se organiza? A gente tem a Comissão de Seguridade Social do CRES. Então, assim, sair do isolamento, e é por isso que eu falei, né, dessa questão do isolamento social e isolamento físico, mas que formas eu consigo sair do isolamento e perceber que a minha questão não é a minha questão. Não é só a minha questão. A gente está falando de um contexto, de uma conjuntura que atinge toda a classe trabalhadora, todas as requisições, né, todas as profissões, só que nós temos profissões que são mais valorizadas e profissões que são mais desvalorizadas. E aí, pensando na divisão social, sexual e racial do trabalho, né, esses elementos que a gente já trouxe, né? E aí, quem cede? Quem cede primeiro? Então, a gente não pode esperar que a nossa valorização vai ocorrer se a gente não questionar os nossos empregadores. Não vai vir daí, né? Então, reforçar nossa capacidade técnica, o que a gente tem a contribuir é um caminho para mostrar, olha, isso a gente não é nossa atribuição, mas isso é. Se a gente não fizer o que quem vai fazer? Né? Isso é prerrogativa nossa, é privativo nosso. Então, no tensionamento, na força coletiva mesmo, na organização, e aí isso exige reflexão. Existe reflexão e a gente consegue refletir através desse acúmulo mesmo. A gente não vai começar de agora. Existe muita produção, existe toda uma construção ao longo desses 40 anos que a gente precisa resgatar e ver o que a gente precisa avançar sim, né? Temos tensionamentos, precisamos avançar, precisamos nos debruçar e esse momento também nos propicia isso. Então, fortalecer os espaços coletivos, acho que seria a saída, né? Não sair do isolamento social da saúde, né? Indicado pelos organismos, né? Mas sair desse isolamento de achar que somos ilha. Não somos ilha, né? Somos seres sociais e precisamos construir formas e respostas de ampliar nossas liberdades.
Quando a gente fala da liberdade enquanto valor ético central, a gente não está falando da liberdade de ir e está falando de uma capacidade humana de dar respostas, né? De ampliar e de nos aproximar desse ser humano genérico, né? Que é a nossa acessibilidade, as nossas defesas do que nos faz humano e não do que nos desumaniza, né? Que nesse contexto de barbárie. É isso. Emily, pedir se você quiser ir concluir rapidamente e aí depois a gente vai finalizar a nossa live. Tem aí uns 5 minutos. Tá certo. Então, primeiro eu queria agradecer novamente o Crédito Espírito Santo, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? Dizer da saudade que eu tenho, né? Também de estar nesse espaço construído com vocês, mas que bom que a gente também segue construindo outros espaços, principalmente dentro do conjunto, né? Então, esse trabalho ele segue articulado, segue com continuidade, e a gente vai seguir refletindo com a categoria, com os assistentes sociais, a importância dos assistentes sociais de base, gente, fortalecerem as comissões do CRES, dos CRES aí ao largo do Brasil, né? A gente precisa estar atenta e forte para saber assim como que vai ser essa organização, a gestão, né, vai poder falar, acho que Sabrina pode dar alguns recados também no final, né, de como vocês têm pensado e se organizado, mas dizer que não estamos sozinhos, né? E precisamos fortalecer a regulamentação da nossa profissão, nossas entidades e os outros espaços que coadunam com as nossas bandeiras de luta e com nossas defesas, né? Das defesas mesmo em torno, né, do nosso projeto de sociedade. E aí, estendo, né, através da Sabrina, agradecimento a todos e todos os conselheiros que se dispuseram a esse compromisso que é coletivo, é político, como a gente abre mão, né, de muitas coisas do âmbito privado, do âmbito pessoal, para construir esse espaço coletivo, porque a gente acredita que a saída é essa, né? Então, vocês 18, né, dispuseram dos seus nomes, mas antes outros 18 dispuseram, e assim foi, né? A gente vai preservando esse legado histórico e por respeito a ele que a gente segue firme na luta em defesa do serviço social brasileiro e do nosso projeto profissional. E queria terminar lembrando o nome das últimas assistentes sociais que a gente teve acesso, né, que perderam suas vidas em virtude do Covid. E a gente lançou, né, a Cefes lançou no dia 1º de maio, o manifesto, né, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, nosso luto e luta, né, nosso luto, nossa luta. E lá já trazia, né, o nome das primeiras assistentes sociais que a gente teve notícia, né? Então, lá a gente já falava de Francisca, Denísia, Késia, Raimunda, e a gente soube, né, na última semana, né, nas últimas semanas, da Gabriela, da Odália, da Márcia, da Miriam, da Marisa, da Joyce, e certamente outras que a gente, né, não teve acesso, mas a gente espera saber esses nomes, porque não são números. Então, que nós não sejamos números para nós mesmos e que a população que a gente atende não seja mais um número, não seja uma estatística, que a gente não esteja preocupado com a produtividade do serviço e manter a meta que é atribuída pela instituição, mas não questionar essas metas, questionar as nossas condições de trabalho, questionar a qualidade dos serviços prestados e pensar a forma de fazê-los. Acho que é isso, agradecer novamente e fico à disposição, né, para continuar nessa construção coletiva. Certo, estaremos juntas ainda por muito tempo. Agradecer a Emily pela disponibilidade, né, de ter construído também esse espaço junto com a gente. Dizer novamente, né, um espaço que a gente está tendo que se reinventar, né, de formas criativas, de como comunicar com essa categoria. Não é o ideal, não é o espaço que a gente defende os espaços presenciais, mas agora tem sido fundamental, né, a gente pensar essas estratégias. Né? Então, a gente pede, enquanto gestão, que todos os assistentes sociais estejam atentos e atentas às nossas publicações, né? As nossas comissões têm se debruçado em pensar de forma criativa também, de responder às demandas que têm chegado ao Conselho. A gente está desde o dia 17 de abril num atendimento em home office, né, trabalho remoto, garantindo as condições de trabalho para os nossos trabalhadores aqui do CRES, mas pensando também em todo esse cuidado, né, dos organismos internacionais de saúde em relação ao distanciamento social.
Chamar a atenção também que as nossas comissões, elas têm se organizado, né? Então, ficar atento também ao site, de pensar a nossa organização agora do próximo semestre de reuniões, e aí ainda imagino eu que vai ser nesse formato, né? Online, e aí de disposição e disponibilidade dos assistentes sociais também que não estão aqui na Grande Vitória, e ao mesmo tempo que a Emily fala, né? Que a gente vê também potências, né? Então, a gente vai ter oportunidade, imagino eu, que profissionais que não estão aqui na Grande Vitória que possam participar dessas comissões também. Queria só concluir com o final do material que a gente construiu no 15 de maio, né? E demarcando o dia da assistente social, foi construído pela Comissão de Orientação e Fiscalização, Assessoria e Serviço Social e a Gestão Tempo de Resistir. E aí, só para a gente poder finalizar a nossa live. Em que tempos tão difíceis, precisamos nos fortalecer coletivamente e avançar na luta pela construção de uma sociedade socialmente referenciada pela defesa da vida humana. Por isso, destacamos aqui um dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética Profissional, particularmente nesse momento histórico do dia 15 de maio de 2020, onde a nossa opção por um projeto profissional é vinculada ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Por fim, queremos ressaltar que o nosso trabalho enquanto assistentes sociais mostra-se como imprescindível nesse cenário desafiador. Por isso, venho aqui em nome da gestão É Preciso Estar Atento e Forte, parabenizar todos os assistentes sociais, não só pelo 15 de maio, né, por se colocar, ainda assim, em tempos tão difíceis, de maneira coerente, ética, né, resistindo. Sempre na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora a qual pertencemos, em defesa da nossa profissão e das nossas bandeiras de luta, em defesa das relações sociais que efetivamente nos humanizam enquanto seres sociais. Então, para finalizar, agora novamente para finalizar mesmo, a gente traz também no final da nossa carta um trecho da música O Bêbado e a Equilibrista, de Adir Blanc, em que ele diz: como tanta gente que partiu no rabo do foguete, chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Agradeço aqui novamente, agradeço a Emily, a todos e todas que permaneceram com a gente aí online. Até breve. A gente se encontra ainda. Na luta a gente se encontra. Na luta a gente se encontra.